Imagina, tu tens um irmão gêmeo do qual tu não tens o teu conhecimento, mas ele existe. Tens um irmão gêmeo igualzinho a ti, que fala como tu, que se comporta como tu, e que na tua ausência e na sua presença do teu irmão gêmeo ninguém consegue, é imperceptível a diferença entre vocês. E ele faz tudo o que tu não fazes ou não queres fazer. Tens que ir às compras, comprar o teu almoço, fazer o teu almoço e não te apetece fazer, ele vai e faz por ti. Pega no carro, conduz, vai buscar as coisinhas, cozinha para ti e tu comes. Tens que ir trabalhar ou ir para a faculdade e não te apetece, ele vai às aulas por ti, está lá a assistir às palestras e ao conteúdo, ou então vai aquelas 8 horinhas de trabalho que tu não te apetece fazer e ele vai e faz por ti. E naqueles eventos sociais, aqueles jantares e aqueles almoços que tu não te apetece estar presente ou não queres, ele vai por ti. No entanto, esse teu irmão gêmeo acaba por viver na sombra, e este foi a melhor metáfora que eu encontrei para, de certa forma, trazer à luz este conceito do que é a sombra. Este teu irmão gêmeo que vive a tua vida por ti. E antes de mais, buenas, bem-vindos ao canal Macha Tóxico, um espaço para homens que se encontram com depressão, ansiedade, sem sentido na vida, ou que apenas buscam o autoconhecimento. E vamos lá então ao terceiro passo do autoconhecimento, porque o terceiro passo, novamente, já abordámos em vídeos anteriores. Onde é que ele foi parar? Eu cortei, gênio. Já abordámos em vídeos anteriores. Isto é ao vivo, malta, isto aqui a gente faz ao vivo. mas é um momento que me sabe muito bem da semana. Esta semana tem sido dura, um momento de desabafo, tem sido dura, mas isto dá-me imenso gosto de fazer. Vamos lá então. Abordámos em vídeos anteriores a persona, o ego, e então o terceiro passo é a sombra. Vamos então abordar aqui a sombra nesta estrutura de Carl Jung, e vamos lá então o que é a sombra e a sua origem. Primeiro vamos perceber de onde é que surge esta palavra sombra. Depende muito de onde é que estás a ver. Se estiveres a ver a origem da palavra shadow, tem uma origem em português. Sombra tem outra origem do latim umbra, que significa escuridão, ou seja, aquilo que está oculto. E Jung pega neste conceito de forma muito perspicaz e afirma que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. Espera aí, que aqui tinha um errozinho, é normal. Exatamente. Pronto, agora já está certinho. Peço desculpa aos erros ortográficos, possam existir, pronto, mas vamos embora, continuemos. Então, ele aqui afirma que a sombra acaba por ser algo que está numa etapa inconsciente da vida. Aliás, uma ressalvazinha que eu esqueci de mencionar. Aqui nesta estrutura de Jung, a persona e o ego são as facetas da psique que estão no campo da consciência, na parte consciente. E a sombra, o animus e anima e o self acabam por estar no campo da inconsciência. Como nós temos vindo a abordar neste vídeo, muitas das vezes, para o comum ser humano que vive a sua vida e que não está sequer minimamente preocupado com isto, o ego e a persona são processos automatizados inconscientes. Portanto, o ego e a persona acabam por estar também incluídos nesta inconsciência. Mas para Jung, o inconsciente começa na sombra. E daí ele estar a dizer que não há despertar da consciência sem dor, que as pessoas farão de tudo. Ou seja, este despertar de consciência entenda-se tornar-se consciente ou inconsciente. E isto vai ser um processo doloroso. Vai ser um processo que é necessário coragem e necessário a força para dar continuidade a este caminho do autoconhecimento. E as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Mais à frente iremos ver exemplos de todas estas situações. A alma entenda-se a sua essência, a sua integridade, a sua autenticidade, que temos vindo a abordar nos vídeos anteriores, e ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Não é no campo das ideias, com pensamentos positivos, com imaginar feixes de luz a passarem-me na testa, que tu vais tornar mais consciente. Mas sim,
tornar consciente, mas sim tornar-te consciente da escuridão. E esta escuridão é isso, é este lado inconsciente, este lado que está escondido. E temos que ter em conta o contexto histórico. Na altura não havia toda a tecnologia que nos permite hoje ter um maior entendimento das estruturas cerebrais, que iremos abordar também. E aqui trago o conceito de sombra de várias perspectivas. Gabor Maté também já abordamos na questão do attachment, em que há uma autenticidade perdida, e esta autenticidade é colocada em jogo em troca do vínculo emocional, e esta autenticidade perdida não desaparece, ela permanece, tornando-se um autêntico exilado. Ou seja, esta tua autenticidade, ela tem uma necessidade de eu não queria, como é que eu posso dizer isto? Esta tua autenticidade tem uma vontade de emergir, de vir à luz. No entanto, por vários motivos que também mencionámos nos vídeos da persona e do ego, tu vais de forma consciente ou inconsciente, a maior parte das vezes de forma inconsciente, vais retraindo essa tua autenticidade para pertenceres a X, Y, Z grupo, seja o grupo que for. E tens um eu autêntico exilado. Ou seja, na visão de Gabor Maté, esta tua autenticidade que foi, vamos colocar como reprimida, está na base dos vícios, de doenças e de padrões de autossabotagem. Depois temos também Jordan Peterson, em que tem aquela frase que já muitos possam ter ouvido ou não, que aquele que não é capaz de se tornar um monstro não pode ser uma boa pessoa. E aqui entenda-se aquele que não é capaz de entender o seu lado mais escuro, a sua sombra. Aqui vamos lhe chamar monstro, mas mais à frente no vídeo vamos ver que a sombra não é monstro nenhum, não é nada à semelhança do ego e da persona, não é algo que nós queremos livrar-nos ou aniquilarmos. É apenas uma parte da psique que nós temos que integrar neste nosso caminho, nesta nossa vida. Pronto, e aquilo que não é capaz de se tornar um monstro de forma consciente não pode ser uma boa pessoa. Ou seja, aquele que não é capaz de se conhecer integralmente, de forma completa, não pode ser uma boa pessoa, porque uma boa pessoa entenda-se a vontade de o ser. E tu, para teres essa vontade de forma clara e objetiva, tens de te conhecer. E para te conheceres tens de passar por este lado mais sombrio que tu tendes a fugir, ou que nem sequer sabes que existe. E depois temos aqui António Damasio, um neurocientista que trouxe em português, se quiserem pesquisar sobre ele. Tem livros incríveis e obras incríveis e imensa informação impressionante, que define que a consciência é um resultado de processos inconscientes que emergem à superfície. Estes processos inconscientes nada mais são do que o que nós temos vindo a falar aqui, a sombra. E a sombra age, vamos pôr assim, nós temos eu acho que, não, vou falar mais em baixo, nós temos um iceberg, e como nós sabemos, um iceberg tem a sua ponta, que é o consciente, e ele é 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes maior sob a água. E isto é o inconsciente. Ou seja, a consciência é fruto do inconsciente, e é através dessa inconsciência que há aqui o desenrolar de padrões neurais de emoção, a memória de forma inconsciente e um processo de identidade. Então, resumindo, para Damasio, a consciência é um resultado de processos inconscientes que emergem à superfície, que atuam no domínio das representações inconscientes. Ok? O inconsciente, as representações inconscientes dominam o consciente. Como? Através de padrões neurais de emoção, memória, identidade, e vamos ver ao longo do vídeo muitas outras. Isto trouxe aqui estas várias visões para dar várias perspectivas do mesmo tema, mas o resultado no desenrolar do vídeo será um que já vamos conhecer e que já é um bocado óbvio para quem acompanha o canal.
E finalizo aqui com António Damasio, precisamente para trazer esta perspectiva material das coisas, que não é no campo das ideias ou no campo etérico, ou seja, não, é algo concreto que pode ser, que é palpável e analisável. Então, o cérebro, o consciente e o inconsciente, tem em conta isto, desde que eu percebi isto, esta noção de estar mais consciente tornou-se ainda mais relevante na minha vida. Percebe que a maior parte da mente atua fora da tua consciência, e tu vais perceber, e aliás, aqui em baixo vamos perceber como, e aqui vamos perceber o porquê. Nós temos o Homo sapiens sapiens, e evoluímos para o Homo economicus. E o que é o Homo economicus? É aquele que tende a economizar energia. Tem em conta que o cérebro humano consome 20% da energia total do nosso organismo, pesando apenas 2%, representando apenas 2% do peso total do nosso corpo. Ou seja, nós temos uma coisinha que pesa, imaginemos que nós pesamos 100 kg. 2 kg, que representam o nosso cérebro, do peso do nosso cérebro, consomem 20%, 1/5 de toda a energia do nosso corpo. E o nosso cérebro arranjou formas de, ou seja, quando eu digo o nosso cérebro arranjou formas, houve uma seleção natural que privilegiou os nossos antepassados que tinham estas características, ok? É aí que eu quero chegar. E o nosso cérebro economiza energia da seguinte forma: o piloto automático. O piloto automático é aquele irmão gêmeo que faz as coisas por nós, que nós nem sabemos quantas e quantas vezes há duas situações que é transversal a todos. A primeira é conduzir. No início, tiraste a carta, estás a conduzir super atento às coisas e até acabas por si cansado daquele processo. Uma aula de condução é um processo cansativo. Quando já tens a carta há 2 anos, que já automatizaste todos aqueles processos, todos aqueles caminhos neurais, o processo torna-se muito mais fácil, e tu vais quantas vezes não sais de casa e não sabes como é que chegas ao trabalho, ou não sabes como é que chegaste às compras, ou estás a sair do trabalho já cansado, exaurido, e só chegaste a casa e nem deste pelo tempo passar. E a outra situação, mesmo que não tenhas a carta de condução, ou que sejas mais jovem, não estejas a par deste exemplo, tens um muito claro, que é o banho. Enquanto tomas banho, tu estás zero, tu e eu e todos estamos zero no momento. Estamos só a levar com água quente nas costinhas, lavar o que temos a lavar e a pensar na vida toda, desde o início até ao fim. Como é que vai ser amanhã, como é que foi ontem, como é que foi hoje, aquela situação que eu fiquei envergonhado, aquela situação que foi embaraçosa, aquela situação em que eu senti raiva, e como é que vai ser agora, vou ter uma apresentação, como é que eu vou fazer, X, Y e Z. O nosso piloto automático está a tomar conta da situação, o nosso irmão gêmeo está a tomar bem por nós, a nossa sombra, este inconsciente. Estou-vos a trazer uma visão mais... Eu estou sempre a bater no microfone, falo muito com as mãos, mas estou-vos a trazer aqui uma questão mais física do inconsciente, e mais à frente vamos ver como ela parte também, abrange também parte do emocional e dos processos mentais. E nós temos então o porquê, não temos o como é que isto aconteceu, ou seja, como é que acontece o processo de inconsciência, como é que chegamos aqui ao nosso pilotozinho automático, percebendo que o nosso cérebro consome 20% da energia total do nosso organismo, pesando apenas 2%, e trago aqui um estudo, depois podem pesquisar e ler o estudo para os mais interessados. Think Different: The Merits of Unconscious Thought in Preference Development and Decision Making, em que há um estudo ainda mais antigo do que este. Este é de 2004, acho que há um que é de 2022, julgo eu, que também aborda um pouco isto, que é: o cérebro processa, aqui falta um espaço, processa cerca de 11 milhões de bits por segundo, ok? Bits é uma unidade de informação computacional, pronto, que pode ser traduzida em informação para o caso do cérebro. E nós estamos conscientes de apenas 40 a 50 bits. Aqui, novamente, uma gralha. Vai ter, estava cansado, dei-me um desconto, mas dá-me imenso prazer fazer o vídeo, não se preocupem. Os erros é por... Olhem, por causa disto. Porque o meu cérebro já consumiu muita energia, então estava aqui o processo de escrita,
acaba por ser mais automático do que o processo propriamente da estruturação de ideias. Continuando. Está consciente apenas de 40 a 50 bits. O que significa que apenas 0,0005 é processado no campo consciente. O que é que isto quer dizer? Que nós vivemos 99,99 mais um 9 e 95, julgo eu, ou seja, arredondando quase 100% da vida, a vida de forma inconsciente. E é natural ser assim. Fomos selecionados para isso. E então, a sombra é apenas isto. É apenas o teu inconsciente. E o inconsciente é o quê? É toda a informação que está a ser processada por ti de forma inconsciente. É tudo o que acontece de forma automática que tu não estás ciente de que está a acontecer. Estes padrões neurais de emoção, esta memória, este processo de identidade, os teus padrões de comportamento, percepções sutis, acho que falta um B, já não sei se o novo acordo ortográfico se escreve com B ou sem B, mas emoções automáticas, isto é tudo no campo do inconsciente. Só que tem um pequenino problema, é que é tudo real. Ou seja, acontece tudo na tua vida. Essa raiva que tu sentes, a inveja que tu sentes, os ciúmes que tu sentes, a frustração que tu sentes, as inimizades que tu crias, as pessoas que tu não gostas de forma automática, mas nem sabes bem porquê, isto tudo é inconsciente, mas acontece no mundo real. E aqui está a visão, então, do tal, a ponta do iceberg, que eu já dei anteriormente. E, para entender melhor, então, esta questão do consciente e do inconsciente, tenho de vos trazer aqui dois conceitos que são as aprendizagens explícitas e as aprendizagens implícitas. As aprendizagens explícitas são o que nós estamos aqui a fazer. São aprendizagens intencionais e comunicáveis que estão no nível de consciência, que estão ao nível do consciente. Era isto que eu queria dizer. Que são reguladas pelo hipocampo, que é a área cerebral responsável pela parte das memórias e de aprendizagens conscientes, e pelo córtex pré-frontal, que nós já temos vindo a falar. E que, pronto, trago aqui exemplos, nomeadamente estudar conceitos, matemática 2 mais 2 igual a 4, regras gramaticais da linguagem, e tudo o que abranja o campo da aprendizagem consciente, intencional e transmissível / comunicável faz parte destas aprendizagens explícitas. As aprendizagens implícitas são as aprendizagens automáticas. E tu podes estar a perguntar, mas eu sou alvo de aprendizagens automáticas? És, desde que estejas exposto a um estímulo de forma repetida, exposto à exposição e de forma repetida, tu estás a processar aquela informação de forma inconsciente, ou seja, é independente da tua intenção. E isto é regulado pelos gânglios da base, cerebelo e córtex sensório-motor. Pronto, o córtex sensório-motor, como o próprio nome indica, está relacionado com a parte sensorial e motora. O cerebelo é muito responsável e os gânglios da base são muito responsáveis pelo tónus muscular, também por mais esta questão motora do equilíbrio, mas também tem o seu papel participativo o cerebelo, nomeadamente em funções de aprendizagem inconsciente, e os gânglios da base em processos também de aprendizagem inconsciente e regulação emocional. Daí estar aqui a questão de padrões neurais emocionais e a questão da memória, a questão da identidade. Depois podem pesquisar estas áreas por vocês, eu adoro isto, por isso é que trago aqui também para o vídeo, e trago aqui os exemplos, que é como andar de bicicleta. Pronto, muito da parte motora, exatamente, é aprendida de forma inconsciente, através de repetição e exposição. Não estás propriamente consciente dos movimentos do pé que estás a fazer. Trago aqui o exemplo, como lançar uma bola de basquete ao cesto. Tu vais fazendo, tentativa e erro, vês os outros a fazer, eles ensinam-te, mas não estás ali propriamente de forma consciente a ver todos os níveis da mão. Podes fazê-lo, não digo que não possas fazê-lo, mas
quando és criança e estás a brincar e a aprender, tu não estás consciente destes processos. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Não estás consciente tens que pedalar aqui e assim perco o equilíbrio e tenho que fazer mais força. Não, tu vais, cais, levantas, continuas, erras, repetes, repetição e exposição. É o chamado aprender a fazer. O teu sotaque é algo que tu próprio não reconheces. Para a malta do norte, para eles é perfeitamente normal, e quem tem sotaque é o pessoal do centro. Para o pessoal do centro, o do sul e do norte é que têm sotaque. Para o pessoal do sul, os do centro e do norte é que têm sotaque, e por aí vai. E o sotaque não é comunicável, quer dizer, pode ser, claro, tudo pode ser comunicável trazendo à consciência, mas numa primeira instância tu não estás de forma consciente a trocar os V's pelos B's ou a juntar os olhos. Não estás a fazer isso de forma consciente, foi simplesmente repetição e exposição e adaptaste aquilo a ti. Ou os tiques de fala. Quantos e quantos de nós não estão muito tempo com a mesma pessoa, sei lá, com amigos ou com a vossa parceira, e começam a ter os mesmos trejeitos que ela tem a falar e vice-versa. Isto está no campo do inconsciente. Ou seja, isto são as aprendizagens implícitas que não são tão facilmente comunicáveis, e se tornam comunicáveis, passam a ser aprendizagens explícitas. Passam para o campo do intencional e comunicável. Ok? Então, o que é a sombra? Depois já estivemos aqui a falar do cérebro e do consciente e do inconsciente e de aprendizagens implícitas e explícitas e de António Damasio. E o que é isto? O que é a sombra? A sombra nada mais é que o repertório das aprendizagens implícitas, nomeadamente as formas como tu tratas a tua companheira, com base do que tu viste em casa, é um exemplo. As formas de te comportares perante uma rejeição, é outro exemplo. Crenças herdadas sem te questionares, é outro exemplo. Porquê é que eu penso assim? Porque te foi dito de forma constante e repetitiva algo, mas tu nunca paraste, ou seja, tu nunca tiveste o ato de parar e pensar sobre aquilo. E este ato de parar e pensar sobre é quando tu trazes à luz, quando trazes a sombra à luz, quando trazes o inconsciente ao consciente. E a tua própria personalidade. Eu trouxe aqui a genética, podia ter escrito mais coisas, eu sei, mas por exemplo, a genética é algo que tem uma enorme relevância nos graus de raiva que sentes, nos graus de ansiedade que sentes, nos graus de stress que tu sentes. E ok, o que é que eu faço com isso? Porque é que ter autoconhecimento é bom nisto? É bom para saberes no que é que tens de trabalhar. Se tu fora, ou seja, vamos por passo, desculpem lá, estou muito empolgado. Se tu souberes onde é que tens de trabalhar, de forma muito mais eficaz podes resolver o teu problema. Se souberes que a tua ansiedade vem porque tu és mau a gerir conflitos sociais, porque isso causa-te um stress, e a stress tem um peso não só genética, não só o peso bio, mas também psico, nomeadamente a parte de padrões neurais de emoção, como social, nomeadamente um grupo que tu gostas, ou seja, tu tens esta ansiedade porque lidas mal com conflitos entre os teus pais, tu consegues de forma mais eficaz e objetiva trabalhar no que tu tens que desenvolver, nas tuas falhas. E é isto que é a sombra, é o repertório das aprendizagens implícitas. Vou sublinhar que isto... Aí, isto feito ao vivo é mais giro, não é? Também gosto muito. Acho que agora foi exatamente. Ok, então vamos tornar esta sombra consciente. E porque é que precisamos tornar esta sombra consciente? Porque isto faz parte do teu processo de integração. Da mesma maneira que tu entendeste como utilizar as personagens, as máscaras, e entraste e saíste, aprendeste a sair do ego. Tu tens que dar continuidade, porque há partes aqui que ainda não estão. Há aqui partes que tu não queres reconhecer, e ainda há outras partes que vamos falar nos vídeos mais à frente desta série. Mas agora chegamos à parte que é tudo o que é inconsciente de ti. O ego e a persona estão no teu campo de consciência. Tu consegues refletir de forma
facilitada sobre estes. Mas a sombra não. A sombra é algo que tu próprio queres esconder ou que nem estás consciente disso. E esta integração é isso. Ok, eu mencionei aqui uma definição de Carl Jung, que é: a integração da sombra é o primeiro passo da individuação. E a individuação nada mais é do que este processo de autoconhecimento, de forma a tu chegares ao self. Isto é o processo de individuação. É o caminho que tu corres para chegar ao self. Ok? E ele afirma aqui que é o primeiro passo. Porquê? De forma muito inteligente. Porque a sombra é o primeiro campo da inconsciência. Se tu começares pela sombra, inevitavelmente vais trabalhar a persona e o ego. Porque se estes estão acima da sombra, e se tu estás a ampliar o teu nível de consciência, e consciência entenda-se foco, entenda-se atenção, entenda-se não é vontade, está-me a faltar a palavra que eu usei há pouco, entenda-se a intencionalidade de perceber os teus comportamentos. Se tu começares pela sombra, irás tratar a persona e o ego. Terás de inevitavelmente os confrontar antes de chegares à sombra, porque está numa camada mais profunda. E entende que a sombra é colaboradora do autoconhecimento e não é um monstro ou um inimigo oculto. Como a persona que te é útil, como o ego que te é útil, a sombra também te é útil. Ela é o principal colaborador desta tua jornada de autoconhecimento. Metaforicamente, a sombra representa tu tornares consciente o inconsciente. E então, porquê é que eu tenho de me preocupar com isso? É que há um preço por negares a sombra. E esse preço é, como os exemplos que eu dei há pouco, é aquelas explosões de raiva que tu tens, são aqueles ciúmes irracionais que tu tens, é aquela autossabotagem. Por acaso, autossabotagem, não sei se é com hífen ou com 2 S. É uma boa pergunta, não é? Deixem-me ver aqui muito rapidamente. Exatamente. É com 2 S. Boa. Vi bem. Lembrei-me a tempo. Autossabotagem. É aquela autossabotagem, aquelas crenças limitantes que tu crias e que no ego, quando fazes o processo de cima para baixo, ou seja, se for utilizado como persona, como personagem para integrares um grupo, para depois, que depois se integrou no teu ego, é facilmente identificável essas crenças. No entanto, quando é de baixo para cima, ou seja, quando é nestes caminhos e estes padrões neurais de emoção, e aqui quando eu digo padrões neurais de emoção, memória e identidade, isto são caminhos, são pathways, são caminhos, exato, de neurónios que estão fortemente ligados. São os neurónios que ativam mais facilmente. Porque depois tens a questão da glia, que comunica os neurónios mais facilmente. Pronto. O entendimento que nós temos hoje, neurocientífico, é que tu utilizares vou-vos dar um exemplo, o motor. Bater numa bola com uma raquete. Quantas mais vezes tu bateres numa bola com a raquete daquela forma, mais fortificado fica aquele caminho. Então o primeiro caminho a ser usado vai ser aquele. Porquê? Porque é o mais económico. Sempre. Porquê é que utilizamos aquele? Porque é o mais económico. Ok? E é isso. Os padrões neurais funcionam exatamente da mesma forma. Se os teus pais começam um conflito, ou tens um conflito com a tua namorada, e o teu primeiro instinto é gritar, isso é um padrão neural que está fortificado e estás a agir de forma inconsciente. É o teu irmão gêmeo que está ali, não és tu, porque não queres lidar com aquilo. De certa forma, também é chamada de sombra, porque é algo que tu não queres lidar. Ou qualquer tipo de padrão comportamental inconsciente. Ok? Estes são apenas exemplos de padrões comportamentais. Isto significa o quê? Qual é que é o real perigo de negares a sombra? É que não vives a tua vida realmente. Quem está a viver é o teu irmão gêmeo, digamos assim, trazendo a metáfora de há pouco. Ou seja, tu não és a causa da tua vida, mas és a consequência do que te acontece. Tu não estás a viver a tua vida, tu estás simplesmente a ser uma consequência do teu
do teu ambiente, do teu passado, de todas estas estruturas neurais que foram criadas, estes pathways, estes caminhos que foram fortificados e que são ativados de forma inconsciente, de forma autónoma, que é este pilotinho automático. É que está o piloto automático, está aqui, este pilotinho automático, ok? Então, se tu estás a viver como é aquela questão da resposta e da reação, vocês não estão a responder ao ambiente, estão a reagir ao ambiente. E aqui é a mesma coisa, é a mesma ideia. A resposta seria ser a causa e a reação é ser a consequência do que te acontece. És uma folha seca num vendaval. Quando o vento sopra, tu vais. És como uma folha, vai ao sabor do vento. Então, ok, já abordámos o que é a sombra, a questão do inconsciente. Porquê que negar a sombra ou não termos este receio ou termos esta inatividade de a trazer ao consciente? Que problemas é que isso nos pode trazer? Agora vamos ver caminhos práticos para a integrar. Vamos ver caminhos onde é que na nossa vida integrar a sonda nos auxilia e como é que o podemos fazer. Ou seja, primeiro é praticar esta auto-observação, seja corporal, estares mais atento da forma como tu estás sentado, à forma como tu escreves, à forma como tu andas, à forma como tu pegas nos pesos de treinares. Isto é muito ensinado, por exemplo, em fisioterapia ou personal training. Há muito esta atenção, ou quem faça yoga ou pilates, há muito esta atenção ao corpo. Começas pela camada corporal. Até posso pôr aqui em baixo. Começas pela camada corporal. Depois, explora a camada mental, que é porque é que eu estou a ter este tipo de pensamentos que se gerou de forma automática. Porque é que eu estou a ter este pensamento? Porque é que eu estou com ciúmes? Ou porque é que eu estou com raiva? Ou porque é que eu estou com inveja? Ou porque é que eu estou... Começa a questionar este processo. Começa a observar o teu processo mental. E depois começa a observar o teu processo emocional. E só observar ajuda? Exato. Só observar ajuda. Porquê? Porque estás a trazer ao consciente. Mesmo que não saibas a resposta de forma imediata, porque é muito difícil de saber, tens que pensar sobre isso, tens que conhecer, tens que viver, tens que experienciar aquela situação outra vez e de forma consciente e tentar responder de outra forma, mas só o facto de te auto-observar já estás a trazer à consciência esta tua sombra, este teu lado escuro, que tu é escuro porque tu não o conheces, e depois abordar a parte emocional. Depois de começares a treinar esta questão de posição e forma de andar, e forma de levantar pesos, e forma de treinar, e forma não sei do quê, passa para este é como se fosse a primeira etapa do trabalho de casa. A segunda etapa é esta, é perceber os teus pensamentos. E o mais difícil é as emoções, porque a emocionalidade vai interferir no teu processo mental. E esta é a última camada a ser percebida, porque uma pessoa em dor tem as suas faculdades cognitivas interferidas pela questão emocional. A questão emocional tem muito peso na nossa psique, porque, a bem ou a mal, foi através da emoção que conseguimos sobreviver, é através do medo que conseguimos escapar, é através da fome que conseguimos sobreviver, é através da tesão e da vontade de fazer sexo com aquela mulher é que conseguimos procriar. Ou seja, a emoção é algo que está num nível profundo desta questão inconsciente. Muitas até já vêm com, digamos, no nosso software à nascença. Pratica ativamente esta projeção invertida. E o que é esta projeção invertida? Ok, nós sabemos o que é projeção, certo? Projeção é quando tu és ou vês alguém a ser arrogante e aquela pessoa causa-te algo, causa-te uma raiva. No entanto, as pessoas à tua volta não percebem porque é que tu sentes aquilo, já que tu também és arrogante. Isto para elas é nítido que tu estás a projetar. Ou seja, tu estás a refletir uma dor que é tua no outro, e essa dor incomoda-te. E por te incomodar é que o outro estar a ser arrogante te incomoda. E o que é a projeção invertida? É tu fazeres o exercício oposto, que é porque é que a arrogância daquela pessoa me está a incomodar?
E vais perceber que o que te incomoda nos outros revela a tua dor. Dislexia a bater. O que te incomoda nos outros revela a tua dor. E como podem perceber, isto é uma forma de exercício desta auto-observação. Que no fundo, estes 2 ou 4 exercícios, digamos assim, são formas de tu levares luz à escuridão. E levar luz à escuridão é uma maneira bonita de dizer tornar-se consciente o inconsciente. É trazeres a sombra à luz. É tu andares com uma velinha num quarto escuro. Tens um quarto, que é esta sombra, que é... E atenção que a sombra não é só coisas negativas. A sombra também tem coisas positivas. Tu podes encontrar vamos supor que tu estás neste quarto, vou dar seguimento ao exemplo. Estás com uma velinha neste quarto escuro, ok? E tu não sabes o que está lá dentro e vais procurando. Vais com aquela luz, que é pouca luz, numa velinha dá pouca luz, e tu vais andando pelo quarto e vais vendo, olha um livro que eu gosto tanto, tão giro. Olha uma aranha, tenho medo de aranhas, não gosto de aranhas. Olha a minha PlayStation antiga que eu adorava jogar. E é isto que é trazer a sombra à luz. É tu andares por um quarto escuro com uma velinha. É isto que é o processo de autoconhecimento. E tu andares por esse quarto e vais encontrar coisas que não gostas, mas também vais encontrar coisas que gostas. A sombra não é só um monstro que age por ti, que te leva para problemas. Tu podes ter a sorte de, sendo a consequência da tua vida, correr-te bem. Pode acontecê-lo. E isto porquê? Porque a sombra também esconde, se calhar, qualidades. Pode esconder qualidades que tu desconhecias até então. Podes descobrir que és um músico incrível, digamos assim. Ou que és um lutador de MMA impressionante. Temos o caso, não sei se vocês seguem o UFC, temos aquele caso do Alex Pereira, o brasileiro, que entrou no UFC muito tarde e começou as artes marciais muito tarde. E ele trabalhava numa oficina como um gajo que mete os pneus, metia os pneus nas jantes dos carros. Acho que era de caminhões até, inclusive. E ele andava constantemente bêbado e arranjava confusão. E entrou num ginásio, a malta viu que ele tinha jeito para a arte marcial e, passado um tempo, estava no UFC a lutar. Ele, neste processo de passear pelo quarto escuro, descobriu que tem uma qualidade. E há coisas que podem estar escondidas nessa tua sombra que tu ou seja, por estarem escondidas, tu desconheces, como é óbvio, mas podem não ser só coisas más. Também há qualidades aí. E então, agora, esta questão, trazendo outra vez aqui a estrutura da persona ou ex-sombra, onde é que o autoconhecimento, qual é que é o papel da sombra no processo de autoconhecimento, que já temos vindo a falar neste vídeo fortemente. E então é através da sombra que iniciamos o entendimento do que desconhecemos de nós mesmos. É através da sombra que trazemos à luz a escuridão. É através da sombra que tornamos consciente o inconsciente. E de forma, novamente, não levem isto para o campo esotérico e espíritos e o inconsciente está lá num plano astral. Não, é bastante objetivo e pragmático. Não estou a dizer, se tu acreditares nisso, ótimo, tudo bem, podes acreditar. No entanto, há também, há de forma palpável e científica, formas de explicar esses conceitos, ok? Gostava de deixar aqui também outro cliffhanger. Eu estou a ficar pronto nos cliffhangers, atenção, malta. Vocês qualquer dia levem o canal todo de seguida, só por causa destes cliffhangers. Mas pronto, é através da sombra que nós entendemos ou que conhecemos o que há escondido dentro de nós, o que nós desconhecemos dentro de nós. No entanto, há aqui algo que há uma pergunta que se coloca, que é e o que desconhecemos dos outros dentro de nós? Ok, esta pergunta pode parecer assim um bocado estranha,
mas vai fazer sentido no próximo vídeo, portanto, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Então, agora a pergunta do final do vídeo para o vosso livro de reflexões, para o vosso caderno de meditações, que é: o que é que tens evitado de ver em ti? Do que é que tens fugido? Senta-te e pensa sobre isto, escreve sobre isto. Vais-te conhecer mais um pouco, vai haver certamente coisas dentro de ti que tu desconhecias. E agora a frase final, que é a seguinte: a sombra não é o inimigo, o teu lado sombrio ou o teu monstro. É apenas e somente a parte de ti que espera ser reconhecida. Olha para dentro e reconhece-a. E reconhece-te. Olha para dentro e conhece-te. Começa pela sombra, começa por aquilo que tu não queres mexer. Vai para o quarto escuro, aquilo que tu tens medo. Daí os animais, os ícones do canal ser um leão e uma coruja, que é precisamente aquilo que eu digo no final de todos os vídeos, que é sabedoria para escolher um caminho de autoconhecimento, representado pela coruja, e força para o caminharem, representado pelo leão. Força e coragem é o que vocês precisam para se conhecer. Para quem não está a sofrer, para quem não sofreu depressões, não sofreu de ansiedades, não teve nenhuma dor emocional, isto pode não dizer muito, é normal. Da mesma maneira que uma pessoa que tem uma dor no joelho, ao falar da sua dor no joelho, é muito difícil para uma pessoa que nunca teve dor no joelho ou nenhuma dor no corpo perceber o que é que a pessoa que tem dor no joelho está a tentar dizer. É a mesma coisa que eu vos tentar explicar o que é uma feijoada sem vocês nunca terem comido uma feijoada. Ou explicar-vos o chocolate. O chocolate é docinho, é assim docinho, aquilo é escurinho, é castanho, é doce, mas a pessoa nunca comeu chocolate na vida. E só se estás a sofrer, se tens alguma dor emocional, há algo que tu não queres enfrentar, que é normal, porque o nosso cérebro não está programado para enfrentar o que incomoda. O nosso cérebro está preparado para seguir este roteirozinho de Homo economicus, de piloto automático. Ok? Pronto. Por hoje espero que estejam satisfeitos. Eu estou muito bem, felizmente estou satisfeito. Este vídeo deu-me imenso gosto de fazer. Tive que estudar e estruturar as coisas de forma a trazer isto. São temas abstratos e complexos, de forma a trazer isto de uma forma palpável e tangível a todos. E é isso, é tudo por hoje. Um abraço, até à próxima. Comentem, partilhem, like, essas coisas todas. E é isso, sabedoria para escolherem o caminho do autoconhecimento e força para o caminharem. Um abraço.